Esse vídeo resumo foi gravado com base na aula de Genética do Câncer da disciplina de Genética Médica. Meu nome é Anacleto Braga, sou da turma 31 de Medicina da Univasf. Dos pontos abordados nessa aula, vamos falar sobre carcinogênese, os mecanismos de regulação, os tipos de tumores, imprinting, oncogenes e proto-oncogenes, supressores de tumor e predisposição hereditária. Para a gente iniciar a falar sobre genética do câncer, a gente primeiro deve entender como se dá a carcinogênese. Trouxe aqui um breve resumo, explicando mais ou menos e ilustrando também como é que ocorre. Inicialmente temos uma célula normal, ok? Essa célula, após uma estimulação externa ou então um processo mutagênico, pode tornar-se um adúcto. Um adúcto nada mais é do que uma célula normal, cujo DNA possui alguma outra molécula ligada, ou seja, pode ser uma metilação ou então algum outro componente cancerígeno, né? Desse adúcto, a gente também pode chamar isso de produto mutagênico metabólico reativo, certo? Uma vez que ainda não se trata de um câncer, mas provavelmente uma neoplasia que pode vir a desenvolver e progredir para o tumor, certo? Esse estágio de célula normal e adúcto é o que consideramos estágio de iniciação, certo? É exatamente como está mostrando na imagem, é o estágio onde os genes sofrem ação de agentes cancerígenos, mas ainda não são classificados como câncer. Após a fase de adúcto, a célula pode se iniciar na carcinogênese, na oncogênese, né? Depois de iniciar, essa célula passa por outras mutações, por outros estímulos externos e pode se promover a célula cancerígena. Essa fase de célula iniciada e célula promovida é o estágio de promoção, que é quando a célula sofre a ação dos oncopromotores, certo? Que vamos falar um pouco mais deles à frente. Ocorre nessa fase uma transformação lenta e gradual da célula normal em célula maligna. Ainda nesse estágio de promoção, quando a gente consegue promover a interrupção dos agentes promotores, a gente consegue talvez promover o processo de malignidade, às vezes, dependendo do tipo de célula acometida. Após a célula ser promovida, ela vai se tornar célula tumoral. Na célula tumoral, como já conhecemos, vai ocorrer aquela multiplicação descontrolada e irreversível, né? Posteriormente se transformando numa neoplasia, né? Os fatores que promovem a iniciação ou progressão são chamados oncoaceleradores ou carcinógenos, né? Nesse estágio, a célula se encontrará no estágio de progressão, né? Como eu acabei de explicar, é caracterizado pela multiplicação descontrolada e irreversível da célula. Após o estágio de neoplasia, iremos ter a invasão celular, ou seja, a metástase propriamente dita. Vale lembrar que a metástase, a gente vai conseguir classificar o tumor entre primário e secundário, certo? Uma vez que o câncer instala-se inicialmente no tumor primário, óbvio, e após metastatizar, que os tumores adjacentes e espalhados se tornarão os tumores secundários. Resumindo, o tumor primário é o tumor base, aquele tumor que iniciou todo o processo da doença. O tumor secundário são os tumores adjacentes que são frutos da metástase. Ou seja, a gente pode ter um exemplo de um tumor de intestino, de cólon, foi feita a biópsia e foi detectado que naquele tumor há células mamárias, por exemplo. Ou seja, então aquele tumor do cólon, que foi diagnosticado no paciente, seria já um tumor secundário. O tumor primário seria o tumor mamário, que provavelmente a paciente tem. Dos tipos de tumores, né? Trouxe aqui alguns para exemplificar. Carcinomas são tumores em tecidos epiteliais. Adenocarcinoma são tumores de tecido glandular. Sarcoma, tumores de tecido conjuntivo ou muscular. Linfoma, tumores em tecidos linfáticos. Glioma, tumores em células da glia ou no sistema nervoso central. Leucemia, são tumores nos órgãos da hematopoiese, medula óssea e etc. Vale lembrar também que a carcinogênese trata-se de uma doença com carga genética também, né? Sendo que apenas 5% dessa carga genética do câncer é herdável. Os outros casos de câncer, os 95% restantes,
são de frutos esporádicos. Desses frutos esporádicos está incluso aquela questão multifatorial da doença, né? Genética, ambiente, interação, ocupação do indivíduo. Trouxe aqui um exemplo do tabagismo, né, que é o mais bem difundido e difamado, com razão, e causador de câncer. Causas virais também não podem ser excluídas, uma vez que HPV, hepatite B, hepatite C, Epstein-Barr, todos são vírus causadores de câncer. Vale lembrar também que a carcinogênese se dá em mudanças progressivas, lentas e randômicas. Randômicas quer dizer aleatórias. O epigenoma pode mudar rapidamente a resposta a diversos sinais que a célula vem a receber. E por meio da herança epigenética, o organismo pode ajustar a expressão gênica de acordo com o ambiente. Aqui tem até um exemplo do que pode ocasionar e favorecer o câncer, né? Como eu já havia falado, tratar-se de uma herança multifatorial, então o ambiente exerce um peso extremo no desenvolvimento do câncer. Um dos principais, exposição a raios ultravioleta, exposição solar, câncer de pele é um dos mais ocorrentes no Brasil. Ocupação, certo? Indivíduos sedentários, indivíduos com maus hábitos, função, profissão, pessoas expostas a raio-x, a fontes radioativas, têm mais propensão a desenvolver câncer. Exposição à poluição, a tóxicos, tabagismo, a alimentação. Sabemos agora que já existe, cientificamente comprovado, a presença de substâncias acetiladoras, se eu não me engano, desaminantes nos alimentos ultraprocessados, né, que podem vir a favorecer o desenvolvimento do câncer. Agora vamos falar um pouco do mecanismo de regulação do câncer. Sabe-se então que existem vários outros, mas os mais bem estudados seria a metilação do DNA, as modificações nas histonas, o silenciamento do RNA e o imprinting. Vou falar de cada um agora. Na metilação do DNA, sabe-se que ocorre a supressão de proteínas pela inibição de fatores de transcrição, ou seja, nosso DNA é normalmente, né, fisiologicamente metilado em algumas regiões. A metilação serve para justamente suprimir a expressão proteica de determinadas células. Caso contrário, estaríamos expressando todas as proteínas de todas as células e não teríamos essa diferença fenotípica. E a metilação ocorre devido à supressão dessas proteínas pela inibição dos fatores de transcrição. De 70% a 80% das metilações ocorrem nos sítios de ligação de citosina e guanina, certo? E normalmente ocorre em regiões que impedem a leitura do DNA, ou seja, a metilação é necessária para o DNA, porém, quando ocorre essa metilação em regiões de expressão gênica, podem vir a ter consequências. O exemplo aqui que eu trouxe da imagem traz, por exemplo, uma fita dupla de DNA normal, com o fator de transcrição aqui acoplado e funcionando normalmente, seguindo aqui a cadeia de códons e genes. Porém, se esse mesmo gene for metilado, esse gene, um gene, digamos, necessário, né, para o funcionamento do organismo, se ele for metilado, como aqui mostra do lado, o fator de transcrição vai ficar impedido de realizar essa função. Logo, vai ocorrer a supressão dessas proteínas, da proteína tecnicamente produto desse gene. Como eu falei, a metilação indevida do DNA pode gerar erros na replicação do DNA, pode também gerar erros de pareamento da DNA metiltransferase e pode ocorrer por exposição a agentes mutagênicos. Como eu já havia falado também lá no começo, quando a célula normal torna-se um adúcto, geralmente é por fontes externas, por estimulação externa, fatores mutagênicos, fatores carcinogênicos. Trouxe aqui um exemplo dos tipos de metilações que pode ocorrer, né? Por exemplo, aqui temos um esquema da metilação dos genes supressores de tumor, certo? Uma vez que a metilação vai impedir a transcrição desses genes e esses supressores de tumor pararão de ser expressados, consequentemente, cânceres virão a ocorrer com mais facilidade, uma vez que não temos mais esses supressores. Vou falar um pouco mais deles à frente.
Outro exemplo aqui seria uma falha na metilação do DNA. Algumas regiões do DNA precisam ser metiladas. E quando ocorre essa falha, pode ocorrer perda cromossomal durante a segregação. Outro fator aqui é a ativação de protooncogenes, que diferentemente da supressão dos tumores, ele vai incentivar a expressão e a replicação carcinógena. Aqui temos uma região que deveria estar metilada e não está mais, e vai começar a expressar esses genes carcinógenos. Também vou falar um pouco mais deles à frente. Outro mecanismo de regulação seria a modificação nas histonas. Sabemos também que a histona faz parte da condensação do DNA, da formação dos cromossomos, né? Essa modificação delas pode ocorrer por metilação também, né? Uma vez que vai ocorrer aquele erro na leitura da fita. Por acetilação, uma vez que a acetilação pode controlar tanto a condensação das histonas, e a desacetilação pode ocasionar a abertura da cromatina, né? Então, ambas vão interferir no processo de transcrição e de leitura do DNA. E também a fosforilação é outro fator influenciador nas modificações das histonas. Silenciamento do DNA ocorre por metilação também, né? Como eu já havia mencionado, papel importantíssimo na leitura da fita. Se a gente tiver uma metilação exatamente na região de silenciamento do DNA, o DNA não vai ser lido, né? Não vai ser gerado. Pode ocorrer também erros no gene transcriptor do RNA. E também outro menos falado, mas muito importante, seria erros no RNAi. Ou seja, o que seria o RNAi? RNAi seria uma fita de RNA curta e dispersa que pode vir a se ligar no RNA mensageiro e impedindo a expressão proteica, certo? Uma vez que o RNA mensageiro é uma fita simples e o RNAi outra fita simples, se tiver o match ali dos códons, pode vir a se ligar, pontos de hidrogênio, e não vai ocorrer a expressão proteica pelos ribossomos. Imprinting é um fenômeno epigenético caracterizado pela indução da expressão gênica a partir de apenas um dos dois cromossomos. A gente herda os genes metilados, como eu já havia falado, né? Só que esses genes necessitam de desmetilação, eventualmente, para se expressarem. Acontece que existem alguns erros de imprinting, alguns erros de metilação, que podem vir a desenvolver cânceres específicos. Trouxe até um exemplo aqui de duas síndromes. Não se trata de cânceres, mas só para questão de ilustração e de exemplo. Síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman. Elas ocorrem quando há uma metilação dos genes herdados de um dos genitores, interferindo na expressão proteica determinada por aquele gene. Vou ser mais específico. Por exemplo, na síndrome de Prader-Willi, ocorre uma deleção, certo? Uma mutação na região 1.3 e 1.1 do braço longo do cromossomo 15 do cromossomo paterno. O que essa deleção vai ocasionar? Vai ocasionar dificuldades alimentares, compulsão alimentar, ou seja, gerar uma hiperfagia, consequentemente obesidade. Vai ocasionar hipogonadismo, atraso psicomotor, baixa estatura e assim por diante. Já outra síndrome, a síndrome de Angelman, é uma deleção que ocorre na mesma região e no mesmo cromossomo. Região 1.3 e 1.1 do braço longo do cromossomo 15. Porém, dessa vez no cromossomo materno. O outro era o paterno, esse é o materno. Essa deleção vai ocasionar retardo mental, atraso ou ausência de fala, síndromes de epilepsia, língua protusa, retardo ao engatear e andar do bebê. E geralmente esses indivíduos mostrarão-se com uma natureza afetuosa, um sorriso frequente, é o que as pessoas até chamam de bobo alegre. Mas enfim, vamos partir para as mutações carcinogênicas em si, né? Essas mutações carcinogênicas serão baseadas e ancoradas em 3 tipos, basicamente. Existem outros, mas a gente vai abordar mais esses. Seria a relação de oncogenes, ou seja, são genes que estimulam o crescimento celular
aquela malignidade tumoral, né? Esses genes são genes dominantes, ou seja, basta um alelo deles para a manifestação no indivíduo. Antes desse estágio, temos proto-oncogenes, que seriam quem? Seriam genes normais, certo? Que todos nós possuímos, porém, quando eles são mutados, eles viram oncogenes. O problema desse é que basta uma modificação para perder a função, ou seja, esses genes não são ativos. Eles estão lá, só que eles precisam do estímulo mutacional para poder vir a desenvolver o câncer. Os oncogenes já são genes ativos e cancerígenos, ok? Diferentemente deles, os supressores de tumor são aqueles genes responsáveis por suprimir os tumores. Já é autoexplicativo, né? E como eles são recessivos, eles necessitam de 2 mutações para inibir sua capacidade supressora, ok? Uma vez que a gente tem um problema nos genes supressores de tumor, precisamos de pelo menos 2 mutações para poder suprimir essa capacidade. A carcinogênese com base nos supressores de tumor podem vir a progredir por 2 vias, a familiar e a esporádica. Vou falar um pouco mais delas agora. Os supressores de tumor, né, eles inibem a progressão dos tumores malignos, como acabei de citar. A via esporádica trata-se de um gene homozigoto recessivo, necessitando de 2 mutações, ou seja, a maioria das pessoas, quando não tem carga genética de genitores que tenham sido expostos a carcinógenos ou etc., que venham eventualmente a ter uma mutação nos seus genes supressores de tumor e herdado essa mutação, eles vão necessitar de 2 mutações para poder vir a desenvolver o câncer pelos supressores de tumor. Já a via familiar é um gene heterozigoto, é o que eu acabei de dizer. Se a gente já tiver a herança, se a gente já tiver recebido dos pais um gene mutado, só vou precisar de mais uma mutação, ou seja, as chances já vão aumentando progressivamente de acordo com a exposição e com o ambiente, né? Uma vez também que vale lembrar que a metilação do DNA pode vir a desligar esses genes, como eu já havia explicado. Uns exemplos que eu trouxe aqui de genes supressores de tumor, que são frutos de herança genética, é o P53, né, que é um gene supressor de tumor, propriamente dito. BRCA1, que é muito responsável pelo câncer mamário e ovariano, que é o que é bem exemplificado em quase todas as aulas de genética. O caso da Angelina Jolie, que ela descobriu a presença desse gene familiar e fez a mastectomia radical. E o FNA1, que seria o gene responsável pela neurofibromatose. Vale lembrar também que existem pontos de checagem na replicação celular, certo? A gente aprende isso nas aulas de biologia. A mitose, né, a interfase da mitose, existem várias fases, fase G, fase S, fase G1. E na progressão da replicação existem pontos de checagens intermediados pelas proteínas CDK, e uma vez que a gente também possa ter erros genéticos, mutações na expressão dessas proteínas, também paramos de ter o processo de verificação e de checagem do DNA celular em processo de replicação. Telomerase também é outro fator que está em estudo em relação à sua influência no câncer. Sabemos que ela promove a manutenção do comprimento dos telômeros ao sintetizar sequências repetitivas do DNA telomérico, ou seja, ela impede o envelhecimento, digamos assim, entre aspas, do DNA, uma vez que é uma tendência humana o encurtamento natural do DNA com o passar dos anos. E a maioria das células não expressam a telomerase. Porém, sabe-se que quando os telômeros encurtam, ocorre a parada da proliferação, ou seja, quando há um envelhecimento. Aí sabe-se que a associação da telomerase ausente com o fator P53 é quase certo de carcinoma. Em relação à predisposição hereditária, vários indivíduos ficam nessa dúvida se determinado câncer é hereditário, se minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer também. Vale lembrar que alguns tipos de cânceres específicos são hereditários. E como eu já tinha mencionado, apenas 5% deles que são herdáveis. A grande maioria é por fator ocasional. E quando é que eu vou suspeitar de uma herança oncogênica, digamos assim?
Quando tiver história familiar positiva de câncer, geralmente ocorrendo em idade precoce, ou câncer em tumores múltiplos, em órgãos duplos, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de rim, câncer em indivíduos com anomalia congênita, e em casos positivos, deve-se por obrigação notificar a família do indivíduo. Isso porque, se você descobre que um paciente seu tem um câncer de alto índice genético, você obrigatoriamente deve notificar os familiares para que façam rastreio, uma vez que se trata-se de uma questão de saúde pública também, né? E óbvio que isso tem muitos trâmites éticos, uma vez que o paciente pode não querer falar para a família, mas isso cabe a você e o paciente o diálogo, e saiba que ainda continua sendo sua obrigação notificar a família e alertá-los sobre a necessidade do rastreio. Um dos principais, eu trouxe aqui alguns exemplos de rastreio, em casos de câncer, em caso de presença de câncer hereditário, né? Colonoscopia para casos de câncer de cólon, que tem um fator hereditário importante. Geralmente é recomendado fazer esse exame a partir dos 50 anos. Exames pélvico, anual a partir dos 25 anos, certo? Aspirado endometrial, somente em casos sintomatológicos, ou seja, se a paciente estiver com sangramento, com alguma alteração metabólica diferente e tem esse histórico familiar dela, é importante fazer uma aspirada endometrial. Ultrassonografia ou transvaginal também é caso sintomatológico. Muitas pacientes fazem ultrassonografia, por exemplo, anualmente, né, como um rastreio de prevenção. O que é importante fazer, né, uma vez que não há tantos riscos no exame, mas estamos falando especificamente de pacientes com predisposição hereditária. Então, uma vez que tem algum fator, algum sintoma diferente, alguma alteração metabólica, é importante fazer esses exames. Bom, essas aqui são minhas referências. Espero que eu tenha ajudado um pouco a entender sobre a carcinogênese. E até a próxima. Dá um like aí, ajuda o canal e